O Brasil tem uma das maiores comunidades espíritas do planeta. Refletindo sobre este fato, existem diversas produções cinematográficas nacionais que abordam os diferentes assuntos que o espiritismo estuda. Confira algumas das obras mais significativas do cinema que tratam de temáticas relacionadas com a doutrina espírita. O Filme dos Espíritos. Após se deparar com a dor desesperadora da perda, Bruno entra em profunda depressão e cogita a ideia de tirar a própria vida. Mas depois de receber o Livro dos Espíritos, primeira obra sobre a doutrina espírita escrita por Kardec, Bruno começa a sua jornada em busca da paz, da felicidade e da compreensão dos mistérios do mundo espiritual. E a vida continua. Baseado no livro escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo famoso médium brasileiro Chico Xavier, é uma obra que nos faz questionar: as coincidências realmente existem? Luiz Bacelli e Amanda Costa são dois desconhecidos que carregam os respectivos pesos de seus problemas nas costas. Ao se esbarrarem, acabam descobrindo um forte laço entre ambos ao compartilharem as suas dificuldades. E a vida continua é uma reflexão sobre a ideia da reencarnação e da missão dos espíritos reencarnados. O Sexto Sentido. Muita gente pode achar que o Sexto Sentido não passa de um filme de terror, mas chega a ir além de um horror psicológico, e pode dar uma pequena lição sobre o que é a mediunidade, e como este dom pode ajudar a salvar vidas, mesmo após a morte. O Sexto Sentido conta a história de Cole, o menino que vive assombrado com visões de pessoas mortas. Para ajudá-lo surge Malcolm, um psicólogo infantil que também enfrenta os seus fantasmas. Além da Eternidade. Filme de Steven Spielberg que também aborda a existência racional do ser humano após a morte. Depois de morrer num acidente, Peter é enviado do paraíso para o mundo dos vivos com a missão de transmitir tudo o que aprendeu durante a vida para Ted, o seu sucessor no trabalho. Além disso, terá que ajudar a sua namorada, Dorinda, a superar a sua partida e seguir com a sua vida. As 5 pessoas que você encontra no céu. Baseado no romance de Mitchell Albom. A história começa com a morte de Ed, um veterano de guerra que passou toda a sua vida trabalhando num parque de diversões, e agora terá que descobrir qual o caminho a seguir ao atingir este novo plano espiritual. Ao encontrar com 5 pessoas que passaram por sua longa vida na Terra, Ed terá que compreender se a sua missão foi ou não cumprida. Será que estamos cumprindo a nossa missão nesta vida? Caso você tenha interesse por estes assuntos, com certeza o filme te fará pensar bastante. Bezerra de Menezes, O Diário do Espírito. Filme biográfico de um dos principais expoentes da doutrina espírita no Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes ou o Médico dos Pobres. O seu trabalho filantrópico é um exemplo para todos de como o mundo seria um lugar melhor se nos basearmos no amor e na compaixão ao próximo. Chamado por muitos de Kardec brasileiro, Bezerra de Menezes é uma figura icônica quando o assunto é a defesa das causas humanitárias, ações estas que se encaixam perfeitamente com a doutrina espírita. Se você se interessa pela história do crescimento do espiritismo no Brasil, então este filme não pode passar batido. Chico Xavier, o filme. Dirigido por Daniel Filho, esta biografia do icônico médium brasileiro é baseada na obra As Vidas de Chico Xavier, escrita pela jornalista Marcel Souto Maior. Para quem tem vontade de conhecer mais sobre a história de mediunidade e filantropia de Xavier, este é um dos filmes mais aclamados pela crítica sobre o psicografista. Com relatos que vão desde a sua infância, passando pela descoberta e aceitação de seu dom, até a sua morte, Chico Xavier é um filme obrigatório para todos aqueles que se inspiram nas mensagens de amor deixadas por aquele que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Minha Vida na Outra Vida. Baseado em fatos reais que foram narrados no livro autobiográfico de Jenny Coquel, Minha Vida na Outra Vida é considerado um retrato lógico e fiel do que seria a reencarnação do ponto de vista da doutrina espírita. O que você faria caso descobrisse quem foi e onde morou em vidas passadas? Esta é a missão de Jenny, que começa a questionar sonhos estranhos sobre lugares e situações desconhecidas, mas que ao mesmo tempo são bastante familiares. A Cabana. Um filme para quem perdeu as esperanças, a fé e deseja alcançar uma redenção. Estes são os sentimentos do protagonista em A Cabana. A Cabana aborda a existência do mal, e como podemos procurar o amor e o perdão para nos livrarmos do ódio e da dor. Ghost, Do Outro Lado da Vida. Um clássico da década de 90. Quem nunca cantarolou um Shained Melody na vida, né? Sam e Molly Jensen formam um casal feliz e apaixonado, até que Sam é morto num terrível assalto.
Só que o rapaz não abandona sua amada, permanecendo preso no plano espiritual dos vivos, tentando ajudar Molly a se proteger do perigo que se aproxima. Para isso, Sam recorre a uma médium chamada Oda Mãe Brown, que passa a ser o meio de comunicação entre o casal. Sem dúvida, este é um dos filmes mais lindos e emocionantes sobre a existência da vida após a morte. Amor além da vida. Você acredita no paraíso? Bem, em Amor além da vida, toda a ideia de como seria o céu é desconstruída para o espectador, que reflete sobre o verdadeiro significado da vida após a morte. Depois de enfrentar uma tragédia na família, Chris e sua esposa Anne conseguem seguir com a vida. Mas Chris acaba morrendo e vai para um paraíso bastante diferente daquele que sempre imaginou existir. O mistério da libélula. Após ficar viúvo, Joe Darrow começa a acreditar que o espírito de sua esposa está tentando se comunicar com ele. Para descobrir a verdade, Joe, que é médico, usa os pacientes que estão à beira da morte como interlocutores entre o mundo dos vivos e dos mortos. Será que vai dar certo? E como se isso não bastasse, para reforçar a sua teoria, Joe passa a ser perseguido por muitas libélulas, inseto que era considerado o talismã de sua esposa. Nosso Lar. Esta é a versão cinematográfica de um dos clássicos da literatura espírita nacional. Baseado num dos livros psicografados por Chico Xavier, sob a influência de André Luiz, um dos espíritos que mais esteve sob a presença do médium. De onde viemos e para onde vamos? Este filme tenta responder estas perguntas que os humanos fazem desde os primórdios de sua existência. A comunidade espiritual de Nosso Lar pode ser a resposta, e André Luiz, o protagonista da história, mostra na prática como funciona a lei da causa e efeito, que é uma das bases do espiritismo. A Casa dos Espíritos. Este filme foi inspirado a partir da obra icônica La Casa de los Espíritus, da escritora peruana Isabel Allende, um dos principais títulos do chamado realismo mágico latino-americano. A Casa dos Espíritos narra a saga da família Trueba ao longo do século XX. Além de retratar um dos períodos mais sangrentos da história da América Latina, este filme também aborda a mediunidade e como ela funciona. A comunicação entre a vida e a morte, além de todas as consequências que este dom pode representar para a vida das pessoas. Este é sem dúvida um belo filme, e Meryl Streep nunca esteve tão linda. Um Olhar do Paraíso. Um filmão inspirado no best-seller Uma Vida Interrompida, Memórias de um Anjo Assassinado. Mostra os dilemas do espírito dividido entre o desejo de justiça e de ajudar a sua família a superar a perda de quem ama. A história se passa em 1973, quando a jovem Suzy é brutalmente assassinada por seu vizinho, George. Agora presa num local entre o céu e o inferno, a jovem assiste em como a vida de sua família e amigos muda drasticamente após a sua morte. O que você faria ao observar uma grande injustiça? Qual seria o comportamento da sua alma? Mesmo se você não for um grande entusiasta de filmes com temática espírita, O Olhar do Paraíso é uma produção que não pode ficar de fora da sua lista. Namastê!